AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria muito grande nós estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, com o nosso programa A Bíblia Fala. Meu nome é Fernando Sartini, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Perus. Nós estamos com um programa hoje maravilhoso, nós vamos dar continuidade ao programa da semana passada, e na semana passada nós começamos falando sobre a parábola do semeador. Nós achávamos que concluiríamos em apenas um programa, mas não foi possível. Para falarmos desse assunto tão importante sobre esta parábola, eu tenho aqui meu amigo, nosso pastor também das Assembleias de Deus do Ministério de Perus, pastor Maxwell Fajardo. Pastor Maxwell, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Paz do Senhor, pastor Fernando, que satisfação, que alegria podermos estar aqui em mais essa semana no programa A Bíblia Fala. E eu quero cumprimentar a você que está nos acompanhando aqui na TV AD Perus. Vai ser com certeza uma tarde, alguns momentos aí muito agradáveis discutindo a palavra de Deus. Lembrando que você pode assistir o nosso programa em outros horários, em outros dias, e não necessariamente apenas nas terças-feiras às 15 horas, horário padrão do nosso programa. Você pode acompanhá-lo também nas nossas páginas da AD Perus Catedral, no Facebook e no YouTube também. E antes de nós falarmos propriamente dito da parábola, eu quero pedir a você que compartilhe o nosso programa no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja, no seu grupo de familiares, tá certo? Compartilhe aí, nos ajuda, dá um joinha também, diz gostei, isso é muito bom para nós, isso é muito importante. Aproveite e se inscreva também nos nossos canais, para que você esteja sempre participando de tudo o que acontece lá, tá bom? Ou de tudo o que acontece aqui. Nós vamos fazer a leitura da palavra com o pastor Maxwell. Na semana passada, nós lemos a parábola propriamente dito, em Mateus capítulo de número 13, do versículo 4 a seguir, nós lemos do 2, né? Nós fizemos a leitura do versículo 2, mas hoje nós vamos ler a interpretação da parábola, nós vamos ler do 18 ao 23. E eu convido aqui o nosso pastor Maxwell, para que ele faça a leitura da parábola para nós. Maravilha. Antes de fazer a leitura, lembrar você que não acompanhou o programa na semana passada, procure aí na playlist no YouTube ou aí na página do Facebook, você vai encontrar o programa A Bíblia Fala da semana passada, que a gente começou o assunto, falamos um pouquinho sobre as parábolas e começamos a falar, né? E hoje a gente vai entrar nos elementos propriamente ditos da parábola. Então, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18, a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Bom, parábola lida, a interpretação está aí. Como nós dizemos, esta parábola ela é fácil para nós porque foi difícil para os discípulos. Então Jesus fez questão de interpretar esta parábola. E as parábolas trazem uma semelhança entre o reino de Deus e o nosso modo de vida aqui, ou o modo como nós vivemos. A parábola, ela traz algumas perguntas que foram respondidas e nós vamos tentar aqui fazer uma aplicação para os nossos dias, fazer uma aplicação para a nossa igreja, para a nossa vida. Pastor Maxwell, vamos dar uma palhinha sobre a questão do reino dos céus. Nós falamos sobre 3 elementos fundamentais do reino de Deus, né, do reino dos céus, que é a mesma coisa, que é o próprio Senhor que governa esse reino, é o próprio reino em si, que é onde ele se manifesta a igreja, e as leis que regem esse reino, que é a sua palavra. Então, basicamente, são os 3 elementos. Falando da parábola aqui, da parábola do semeador, dá uma palhinha na questão do reino de Deus em relação à parábola, para a gente poder entrar propriamente dito na parábola, pastor Maxwell. Muito bem, né? Essa parábola do semeador, em Mateus 13, ela também está registrada em Marcos, capítulo 4, e Lucas, capítulo 8, e você vai perceber que ela está dentro de um grupo aí de outras parábolas que são chamadas de parábolas do reino. São parábolas que Jesus usa para explicar o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Inclusive até o pastor Fernando falou disso, né, de reino de Deus e reino do céu, né, e cabe até uma curiosidade aqui para o ouvinte, né, se tem essa diferença entre a expressão reino de Deus e reino do céu. Na realidade, a única diferença é que Mateus usa a expressão reino dos céus, e os outros evangelistas usam reino de Deus, né? Então, no livro de Mateus, aparece a expressão reino dos céus, e nos outros evangelistas, reino de Deus, mas na realidade é a mesma coisa, né? E como Mateus ele se dirige aos judeus, né? Os judeus, e aí entende-se porque Mateus usou, né, a expressão reino dos céus, os judeus evitavam ao máximo possível usar o nome de Deus, não é? E por conta disso ele usa a expressão reino dos céus, mas na prática é a mesma coisa, né? Os outros evangelistas usam a outra expressão, né? Isso é um detalhe assim interessante. Mas, como nós estávamos falando, essas parábolas, elas têm a ver com a ideia de reino de Deus, né? Ou reino dos céus. O que é o reino de Deus? O que é o reino do céu? Então Jesus deixa isso numa linguagem simples. E eu até comentei no programa passado. Para os judeus, quando Jesus falava do reino de Deus sendo instaurado entre os homens, a primeira ideia que vinha era uma ideia militar, né? O reino de Deus viria com grande força, com grande poderio militar, acabaria com todos os poderes humanos. E aqui Jesus diz, não, o reino de Deus não começa assim. O reino de Deus começa com uma coisa muito simples, mas que é muito poderosa. Começa com uma semente. Ele não compara o reino de Deus a um exército que chega destruindo tudo, que chega enfrentando. Ele compara o reino de Deus com algo que no início é muito pequeno, talvez imperceptível, mas que tem uma potencialidade muito grande. Então, para explicar essa ideia do reino de Deus, ele usa essa primeira parábola, que é essa parábola do semeador. É assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus não tem a ver com conquista de reinos terrestres. O reino de Deus tem a ver com a divulgação da palavra de Deus, que é comparada aqui com a semente. Então, se a gente quer entender o que é o reino de Deus, qual é essa ideia do reino de Deus, é esse caminho que Jesus escolheu. Usar essas parábolas para que a gente pudesse entender o que é o seu reino. Muito bom. Aqui na parábola aparece uma personagem importantíssima, que é o semeador. Embora Jesus dá a interpretação e fala que é o semeador quem semeia, ele não deixa claro, pastor Maxwell, quem é essa personagem. Nesse texto aqui, quem é, e na sua aplicação, quem é essa personagem, o semeador?
Não está em Mateus, eu não me lembro agora se é em Marcos ou em Lucas, mas quando Jesus ele começa a explicar a parábola, ele fala exatamente assim, né? O que semeia a palavra de Deus. Ele começa a explicação da parábola falando isso, né? O que semeia a palavra de Deus. Então, a gente entende que o semeador aqui se aplica a qualquer pessoa que esteja pregando, esteja divulgando a palavra de Deus, né? Há pessoas que fazem uma leitura, pastor, dessa parábola e entendem que o semeador aqui é a figura de Jesus, pura e simplesmente a figura de Jesus. Jesus está falando de si próprio. Primeira probabilidade é a pessoa de Jesus falando de si próprio na parábola. Essa é uma possibilidade. Primeira probabilidade. Essa é uma possibilidade. No entanto, a gente entende que na explicação da parábola, Jesus amplia essa compreensão. Não é apenas ele, né? Ele está falando de qualquer pessoa que prega a palavra de Deus. O que semeia a palavra de Deus. Aquele que está semeando a palavra de Deus, encaixa-se aqui no semeador. Uma pessoa na igreja que não tem cargo nenhum. Também é o semeador. Não tem cargo, ele tem os amigos no trabalho, conversa, fala, ou isso é restrito para o ministério da igreja? Não, para qualquer pessoa, né? Aliás, o ministério, né, é uma atividade que Deus deu a todos os crentes, né? Independente de ser o ministério específico da igreja dos obreiros, né? O ministério no sentido de servir a Deus, o servir a Deus é dado a todos, né? Então, qualquer pessoa que divulga a palavra de Deus, sendo ela do grupo dos obreiros ou não, é o semeador. Porque aí é uma segunda interpretação, né? A pessoa diz, o semeador aqui é o pregador. Não necessariamente o pregador, como aquele que recebe a oportunidade para pregar, né, num culto. Não, é qualquer pessoa que espalha a palavra de Deus usando qualquer método que for possível para isso. Esse é o semeador. Quando a gente tem aí pelo menos 3 figuras na questão do semeador, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessa... Porque a semeadura da palavra, quando a gente semeia a palavra, uma coisa importante em relação a isso quando a gente fala qualquer pessoa, existe uma limitação. Porque é qualquer pessoa que faz parte do reino de Deus. Sim. Porque tem gente hoje que diz que semeia a palavra, mas ele não está semeando a palavra, ele está semeando partes. O semeador aqui é aquele que recebeu primeiramente a semente, né? Ele não saiu jogando qualquer coisa, ele recebeu a semente para se tornar um semeador, não é? Tem um texto interessante em Pedro, e Pedro diz que nós recebemos desta semente divina, E quando você lê alguns textos na Bíblia, quando você vê algumas histórias, a gente sempre chega àquela conclusão de que a gente nunca pode dar nada para ninguém se nós não tivermos aquilo. Então, ninguém dá amor se não tem amor, ninguém dá paz se não tem paz, você só entrega. Como que uma pessoa que não recebeu a palavra, a semente, ela pode ser uma portadora dessa semente, pastor Maxwell? Pois é por isso que o semeador ele recebeu a sua semente, passou a divulgá-la, né, a lançá-la no solo, e é interessante que Jesus conta essa parábola, talvez no sentido de responder uma indagação que talvez tivesse nos seus discípulos, né? Porque os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias, ele era o rei prometido lá no Antigo Testamento. No entanto, talvez para os discípulos, o reino de Deus ou a pregação de Jesus não estivesse sendo tão bem recebida como eles imaginavam, né? Embora Jesus fosse o Messias prometido lá no Antigo Testamento, nem todos os judeus recebiam a Jesus. E talvez a indagação dos discípulos pudesse ser essa, mas divulgar a palavra do reino é isso? É não ser recebido? É ter uma palavra que não vai ser aceita? A gente imaginava que a palavra do reino seria recebida universalmente. Aí Jesus conta essa história para dizer, não, né? A palavra do reino não necessariamente vai ser recebida por todos. E outra coisa, né? Hoje sou eu que estou divulgando, mas amanhã serão vocês. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, olha, no futuro é vocês que vão divulgar esta palavra por diferentes lugares, em diferentes contextos, em diferentes situações. Então, já se preparem para aquilo que virá a acontecer com vocês. Pessoas receberão a palavra de vocês
e pessoas não receberão. Então Jesus está falando com pessoas que estavam recebendo aquela semente de sua própria parte, né? Uma coisa interessante em relação à semente, pastor Maxwell, que eu ouvi durante muitos anos atrás da minha vida, baseado no texto de João, capítulo de número 4. Eu creio em dois fatores importantes sobre a palavra de Deus, sobre essa semente. Primeiro, é a sua simplicidade. Segundo, é a sua complexidade. Eu acredito que a Bíblia ela tem essa... Eu não vou dizer que isso é uma normativa, mas talvez pelo modo de compreensão correto, a Bíblia é muito simples, no sentido de que Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, sendo perfeitamente Deus, e todos aqueles que crescem em seu nome seriam salvos. Eu acho que isso é a simplicidade da palavra. E você tem também a complexidade da palavra. Para a salvação, a simplicidade ela é completamente suficiente, a simplicidade. E tem um texto em João, capítulo de número 4, que diz que a mulher samaritana, ela ouviu, ela creu e ela divulgou. Então, são 3 processos importantes na semeadura da palavra. Você ouve, você crê e você divulga. E ela dizia o seguinte, olha, agora eu sou uma testemunha. Ela falando, eu sou uma testemunha, meus olhos agora, eu vi, foi comigo, o que aconteceu foi comigo. Então, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, não existe uma prerrogativa para que você seja um anunciante da palavra, como aquela que a mulher teve, a não ser a prerrogativa da verdadeira crença no Filho de Deus. No sentido de que eu não preciso fazer o seminário, eu não preciso estudar numa escola teológica, eu não preciso ter um conhecimento absoluto, que é impossível absoluto, mas absoluto no sentido imperfeito, se é que existe esse termo, depois você... Mas eu não preciso ter esse tipo de conhecimento, basta que eu creia. Cristo, né, tem uma experiência com ele e então divulgue isso. Agora, quando você vai para o outro lado da complexidade da palavra, nós não vamos entrar nisso, mas para mim ser um semeador, basta, pastor Maxwell, que eu ouça, creia naquilo profundamente e aquilo mexa comigo, a palavra de Deus, e depois dali em diante eu seja um semeador. E esta semente não é, olha o que Marcos disse, olha o que Mateus escreveu, olha o que Paulo falou, não, olha o que Deus fez comigo. E isso é a semente também, porque tem pessoas que falam, não, quando é um testemunho, não é a palavra de Deus. E não é verdade, porque a mulher samaritana, ela deu um testemunho da vida dela, da mudança da vida dela, e ela disse, olha o que aquele homem fez comigo. E eles ali entraram, Jesus falou com ela de forma teológica profunda, muito profunda ali. Sem dúvida. Quando Jesus comissionou seus discípulos, né, ele disse, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que é ser testemunha? Né? Quem já foi chamado para testemunhar diante do juiz, por exemplo, é você contar o que aconteceu com você, contar o que você viu, isso é ser testemunha, né? E Deus chamou todo mundo, todos aqueles... Precisa aumentar? Não precisa aumentar, nem falar menos, nem falar mais. É falar o que aconteceu. O fato. Eu gosto daquela passagem de João 9, do cego que Jesus curou, né? E aí fizeram um monte de questionamento para ele, ele diz, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E vocês estão falando que quem me curou é pecador, e eu não acho que um pecador conseguisse dar vista aos cegos. É isso. Ele contou o que aconteceu com ele e ponto. Isso é ser testemunha. E aí Deus chamou todos, né, nós para sermos testemunhas, porque todos nós temos uma experiência com Deus. Você que está me ouvindo, está me acompanhando, pode ser que você não seja pastor, você não seja obreiro, você não tenha nenhuma função da igreja, mas você é testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. E eu vou falar uma coisa Sim. aqui agora. Você que está me ouvindo, se você ainda não teve uma experiência com Deus, se prepare, porque você vai ter. Precisa ter uma experiência com Deus, né? Todos nós temos que ter essa experiência para que a gente possa anunciar. E essa é a doutrina, né, que a Reforma Protestante chama de sacerdócio universal dos crentes, ou seja, Deus deu uma responsabilidade para todos os crentes, né? A obra de Deus não é algo que Deus deu só a algumas pessoas, não. A obra de Deus, Deus deu a toda a igreja, né? Todos nós semeamos a palavra por onde a gente passou.
Aí você fala, e os obreiros, e os pastores, né? Não, os pastores é um grupo que Deus escolheu especificamente para transmitir um estudo sistemático, um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, justamente para ajudar a igreja, para que a igreja possa cumprir o seu ministério, né? O ministério é algo que Deus deu à igreja. E os obreiros são um grupo que foi chamado por Deus para ajudar a igreja, para que a igreja cumpra o seu ministério, cumpra a sua função, né? Então, o semeador é isso, né? Por onde nós passamos, nós vamos deixando a palavra. Por onde nós passamos, nós vamos deixando a semente. E eu acho interessante, né, pastor, que aqui o semeador, ele usou um método que era um método comum de semear o terreno, né? Ele ia lançando a sua semente ao ar, né? Ao vento. Ele não sabia exatamente onde a semente ia cair, ele simplesmente ia lançando ela, né? E às vezes quando a gente prega, quando a gente vai dando o nosso testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, a gente vai simplesmente falando, a gente vai simplesmente expressando através do nosso viver aquilo que Deus fez, e nem sempre a gente tem noção de onde é que aquela semente vai chegar, né? Eu lembro, pastor, conta que eu tenho um testemunho também, né? De uma pessoa que me procurou certa vez e disse que vinha na igreja, não tinha aceitado Jesus, gostava de vir a alguns cultos e ficava me observando à distância. E ficava me observando as coisas que eu ia fazendo na igreja, eu tocava na orquestra, disse, eu ficava vendo você tocando lá na orquestra. E isso foi fazendo nascer em mim o desejo de também estar envolvido com alguma coisa, né? Quer dizer, eu nunca falei nada com aquela pessoa, mas parece que o fato de eu estar ali envolvido com as coisas ali na igreja, mexeu de certa forma com o coração daquela pessoa e ela se aproximou de Cristo. Então, a semente foi lançada num lugar onde eu não imaginei, né? E a semente aqui não foi nem pregar, literalmente, né? Foi simplesmente estar envolvido ali nas coisas de Deus, e isso fez com que a mensagem chegasse no coração. Então, eu acho isso muito interessante, pastor, essa possibilidade que a parábola nos dá, de pensarmos também na pregação da palavra nesse sentido. Às vezes, a gente não faz ideia de quem foi alcançado por conta de algo que a gente falou, por conta de um testemunho que a gente contou, por conta de alguma ação que a gente fez, e lá no futuro alguém vai dizer, olha, eu aceitei a Jesus por conta de algo que você fez, que Deus usou você para fazer, né? Melhor dizendo, acabou colaborando, acabou contribuindo para que eu conhecesse a Jesus. Ou seja, é a semente que foi lançada e às vezes chega onde a gente não imagina, né? Vamos falar um pouquinho, pastor Maxwell, sobre a origem desta semente. Porque esta semente aqui, pastor Maxwell, quando você olha os versículos a seguir, ela é uma semente espiritual, que é a palavra de Deus. Tanto é que no meio do percurso, nos três solos, existem conflitos. E isso por conta da origem, tá certo? Porque esta semente, ela não é da terra. Esta semente, ela é divina. E você vê que existe um choque. Nos próximos, no decorrer, nos próximos versículos, existe um choque, uma luta do diabo, né? Uma luta do diabo, depois o senhor fala um pouquinho sobre isso, em relação à semente que foi semeada. Então ali existe uma luta espiritual, que é a luta, o diabo vem para tentar colher aquela semente quando a pessoa... Depois você tem a luta daquela que não tem raiz, né? É pessoal, vem a tribulação, vem as coisas do mundo, e tem aquela que é o secularismo, que é o do mundo, que sufoca, que, né, o negócio fica amarrado. Mas tudo isso porque dá origem dessa semente. Porque não é da terra e ela entra em choque com as coisas que são da terra. Então ela não vai florescer se ela não for encarada de forma espiritual, porque a sua origem ela é divina. E inclusive isso fica bem claro no primeiro solo. Que Jesus disse que a semente que caiu no primeiro solo veio lá as aves do céu e a comeram, né? Então, se você pegar isso literalmente, claro, não tem nenhuma má intenção do passarinho que come a semente, é o alimento dele. Mas na aplicação da parábola, Jesus está dizendo que esse passarinho aqui representa o diabo, que vai lá e tira.
ele não tira sem intencionalidade. Não, Jesus está dizendo que há uma intenção maligna de tirar essa palavra, né, tirar essa semente do coração das pessoas. Há uma intencionalidade maligna de fazer com que essa palavra não frutifique no coração das pessoas. Então isso fica bem claro aí na palavra. Há interesse de Satanás de que a palavra não brote no coração da pessoa. Eu não posso, pastor Maxwell, encarar o que é divino de forma humana. E a gente sente muito hoje nas pessoas, que elas querem conduzir o evangelho de forma natural, pastor Maxwell. E o evangelho não é natural. A palavra não é natural. As coisas de Deus não são aqui da terra. Caso contrário, o diabo não se oporia de forma tão veemente a essa palavra que foi semeada. E hoje a gente vê o secularismo, as coisas, trata a igreja como se fosse uma coisa comum, trata as coisas da igreja como se fosse uma coisa normal, trata o pastor como se fosse mais uma pessoa, trata a igreja como se fosse mais uma coisa aí do movimento, do clube, um lugar legal para a gente ir ao final de semana. Mas a parábola de Mateus 13, ela não te dá essa opção de encarar as coisas como se fosse de forma natural, pastor Maxwell. Exatamente, não há essa possibilidade. Eu acho que isso fica claro aí no primeiro solo, que ela caiu e já veio lá o diabo e tirou, né? E eu entendo que isso acontece justamente na pessoa que às vezes até vem à igreja, ou ouve o evangelho, mesmo que não for dentro do templo especificamente, e até acha interessante, como o senhor falou. Não, é interessante, é legal, a convivência com o pessoal é interessante, mas vira só uma coisa dentre várias outras. É um clube. É um clube. Quando aparece alguma coisa que ele julga mais interessante, ele deixa essa. Não, a igreja foi boa, o louvor foi bom, foi interessante, revia ali o pessoal, mas aí amanhã alguém oferece alguma outra coisa para ele que ele julga que é mais importante. Então, isso daqui já é mais interessante do que a igreja. Ou seja, esse primeiro solo eu entendo como essa pessoa que recebe a palavra, mas vê a palavra como uma coisa interessante, acha bonita a pregação, mas é uma coisa dentre outras. Você viu, né, que o diabo, falando do primeiro, o diabo ele vem e ele luta. Ele quer arrancar. A gente não consegue explicar como que é isso que ele vai arrancar. Ele vai pôr a mão e vai arrancar. É uma coisa que acontece, a gente não sabe como, mas vem e ele, como se ele colocasse a mão no nosso coração para puxar a palavra que está semeada ali. É uma coisa muito forte. Eu vi uma pessoa explicando essa parábola e ele usou o seguinte exemplo, né? É às vezes uma pessoa que, por exemplo, vem na igreja, aceita Jesus, enfim, sai emocionado do culto, fala, vou abraçar essa palavra, vou seguir isso. Aí quando chega lá fora, ele encontra com um velho amigo dele. E o amigo dele fala, você está vindo de onde? Estava na igreja. Deixa disso, vamos beber. Vamos para o bar beber. Aí ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou beber com você mesmo. E aí vai lá, e aí no outro dia esqueceu até do culto onde ele aceitou a Jesus. É bem a aplicação dessa parábola, né? Quer dizer, ele veio lá e como que o diabo rouba a palavra do coração da pessoa? Por coisas que às vezes no cotidiano a gente considera simples, mas que acaba fazendo com que a palavra não penetre no nosso coração. E esse é um bom exemplo, né? Quer dizer, eu considero a igreja como algo em meio a tantas outras coisas. A pregação da palavra como uma de outras coisas. Então, qualquer vento, qualquer coisinha tira, né? Apareceu uma coisa que eu considero mais interessante, eu esqueço, deixo isso para lá. Então, e o diabo, de acordo aqui com a explicação que Jesus nos dá para essa parábola, ele usa desses eventos para fazer com que a palavra não frutifique no coração da pessoa, né? A gente pode tratar essa parábola aqui como os 3 inimigos da palavra, né? Os 3 inimigos da palavra. E aí você tem 3 tipos de solo. Falou um pouquinho, mas primeiro é a beira do caminho, tá certo? Segundo é o terreno pedregoso, tá certo? E o terceiro é a que cai entre os espinhos. O primeiro inimigo são as aves, que é as aves dos céus, que na parábola é o próprio diabo. Segundo, é o terreno pedregoso, é aquela semente que cresce rápido, tá certo? Ela cresce rápido, mas ela também morre muito rápido porque ela não tem raiz em si mesma, né? É aquela, não tem raiz, isso é muito forte. E o terceiro, entre os espinhos, ela é aquela que cresce,
porém ela é sufocada, é como se ela fosse tratada sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Vamos falar aqui dos 3 inimigos da palavra de forma simples, trazendo a interpretação de cada solo. Primeiro, à beira do caminho. Segundo, terreno pedregoso. Terceiro, entre os espinhos. Dos 3, né, só no primeiro a palavra não chegou nem a produzir nenhum fruto. Né? Ele roubou, né? Ele roubou. Não chegou nem a... Quando aquela experiência de plantar o feijãozinho, sabe, no algodão, né, que toda criança já fez, não chegou nem no estágio de aparecer alguma coisinha. Ela já foi tirada assim imediatamente. Já nos outros 2 solos, ela até penetrou no solo e até começou a aparecer alguma coisa, né? Então, o primeiro inimigo que a gente já falou, né, que eu já comentei, é quando o diabo tira, né? É algo assim que é bem no comecinho, forte, né? Como é que pode, bem né? no comecinho da fé, né? Como é que pode, né? Uma coisa forte, né? Você vê uma luta do diabo o tempo todo constante para arrancar a palavra de Deus no nosso coração muito forte. Exatamente. Já no segundo solo, né, que é o que caiu no terreno pedregoso, quer dizer, é aquele terreno que você até tem terra, né, mas um pouquinho abaixo da terra tem pedra, né? É que conforme você vai andando com o carro, né, as pedras vão ficando, né, eles andavam com a carruagem, a pedra ia ficando de lado ali, ia ficando nas encostas, né? Isso, então dependendo de onde caísse a semente, era um lugar onde não tinha como nascer a raiz, né, criar raízes. Então, nesse segundo caso, a palavra até começa a fazer efeito. O problema é, vamos dizer assim, é quando chega na segunda etapa do evangelho. Porque quando a gente... Você viu que tem um coração de pedra, né? Você viu que tem um coração de pedra? O coração de pedra... Você vê que interessante aqui a similaridade aqui, né? Porque o nosso coração é terra boa, né? Olha a terra, né? E depois fala que na terra que produz. E nosso coração é de carne, e a pedra é dura, é uma coisa, né? É que nesse segundo caso só tinha um pouquinho de terra, né? Se fosse todo de terra, aí ela ia. Isso, né? Para aceitar Jesus, a gente precisa entregar o coração todo para ele, né? Se tiver uma parte de pedra, a palavra de Deus não cria raiz. E aí eu entendo, pastor, que nesse caso é a pessoa que quando ele entende qual é a segunda etapa, o segundo passo do evangelho, ele não acha que compensa. Porque uma coisa, né, é quando a gente está naquela primeira emoção, a gente aceitou Jesus, a gente está alegre, a gente conheceu a palavra de Deus, enfim, mas chega um momento que a gente percebe que servir a Cristo vai ter algumas tristezas, não por causa do evangelho, mas por conta das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes, pelo fato de aceitar Jesus, vai ter alguém que vai virar a cara para a gente. Às vezes, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa na nossa vida por conta daquilo. E Jesus disse que tem gente que, quando chega nessa segunda etapa, paralisa, e aí não quer mais, né? Eu faço o paralelo, pastor, é o que acontece, por exemplo, nas faculdades. Na faculdade, às vezes, acontece isso, né? Quando você chega no primeiro semestre, tem aquela turma cheia, né? Quando eu comecei a estudar, uma turma de 80 alunos, aquela sala repleta, e todo mundo empolgado, eu vou me informar, vou estudar. Eu comecei com 58, nós terminamos em 20. Pois é. 18, 20. Lá começou 80, deve ter terminado aí por volta de uns 25, mais ou menos, né? E aí, porque quando chega numa segunda etapa, quando a pessoa vê que é difícil, tem que ler, tem que estudar, tem que mudar a rotina, e aí tem gente que diz, não é essa a minha área, eu não estou sentindo prazer nisso e abandona, né? Mas que com o evangelho acontece a mesma coisa. Tem gente que até recebe bem, né? Jesus diz aqui que nesse segundo terreno, a pessoa até recebeu de bom grado, ficou feliz, se empolgou, enfim. Mas quando ele chegou no segundo ponto, que é o ponto que mostra para nós o outro lado de seguir as consequências, né, do fato da gente servir a Deus, e aí ele achou que não compensava, e aí não criou raiz, né? Então a verdadeira fé, ela cria raiz no nosso coração para a gente poder resistir, inclusive, esses dias que são os dias maus, né? Que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. O que caiu no terreno pedregoso não criou força suficiente para resistir ao dia mau. Não tinha raiz. Não tinha raiz. Esse termo não tinha raiz é muito forte, não tinha raiz. Primeiro, as aves. Segundo, terreno pedregoso. E terceiro, entre os espinhos. Essa cresceu. Cresceu. Essa tinha condição de vida. Exato. Essa tinha. Essa tinha. Mas aí ela foi sufocada. Ela foi sufocada por quê?
Porque a palavra frutificou, a palavra cresceu, então a pessoa até quando veio o sofrimento, ele falou, não, eu aguento, eu estou aqui e tal. O problema é o que cresceu junto com ela, né? Nesse terceiro caso, caiu a semente, mas também tinha espinhos que cresceram junto. Então é possível, pastor, que assim, alguém aceite a Jesus, dê ali o fruto, comece a servir a Deus, mas junto com isso nasceu também no coração da pessoa outras coisas. Nasceu vaidade, nasceu, é o que Jesus diz, né, os cuidados deste mundo, né, as vaidades, essas coisas, cresceram junto com a palavra, né? Então, por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus e Deus começa a usar ela começa a pregar e alguém já elogia ela e ela diz, olha, aqui dá para eu ter um pouco de autoridade sobre os demais, né? Nasce uma vaidadezinha, então já dá para eu ser melhor do que o fulano. Então, junto com o que Deus está fazendo na vida dela, a pessoa também vai alimentando outros sentimentos que vão crescendo junto, mas quando chega num ponto, eles acabam encobrindo a verdadeira palavra. Eu acho que esse, pastor, é o mais triste dos casos, né? Eu lembro, né, quando eu estava lendo essa parábola, do caso de Demas, né? Demas, ele era um ajudador do ministério de Paulo, e Paulo diz que Demas muito ajudou ele, esteve ali junto com ele, e Demas produziu frutos, né? Ele era um bom cooperador no evangelho, mas parece que no coração de Demas cresceu junto com o evangelho outras coisas, porque Paulo diz que ele amou o presente século. Ao mesmo tempo que ele caminhava com Cristo, ele também tinha um olhar em outras coisas, né? As coisas do presente século. E lá quando Paulo foi preso lá no final da vida, essas coisas sufocaram o evangelho que estava lá no coração de Demas. Aí Paulo diz, Demas amou o presente século e me abandonou. Ele naufragou na fé. Por quê? A palavra até começou a crescer, mas junto com a palavra cresceu outras coisas. E essas outras coisas sufocaram a palavra de Deus e aí a palavra não produziu mais. A gente pode colocar aqui nessa parte aqui, pastor Maxwell, alguns inimigos da igreja, né? Quando você olha a igreja da Europa, a igreja americana, a igreja é sempre a igreja. Ela existe em qualquer lugar e ela triunfa sobre quaisquer circunstâncias. Isso a gente nunca vai dizer o contrário. Mas a igreja ela tem dois fatores que lutam contra a igreja dos dias atuais. O primeiro, para mim, pastor Maxwell, muito forte, é o secularismo, tá certo? A igreja caminha hoje de forma secular, muito tranquilamente. A pessoa hoje ela vive em duas vibes. Ela está na igreja e ela está no mundo tranquilamente. A gente poderia chamar isso de secularismo, depois você fala um pouquinho. E o segundo problema aqui é o conforto, né? É o conforto. Parece que o conforto te leva ao secularismo e vice-versa. Parece que onde há menos conforto, há mais fervor. As pessoas são mais fervorosas. E no secularismo é a mesma coisa. Parece que o secularismo tem o poder de abafar o fervor espiritual, tá certo? Então a comodidade, a praticidade, o conforto, esfria um pouco, sufoca. E terceiro, o secularismo também, que são as músicas, os bailes, as danças, os amigos no trabalho, as confraternizações, essas coisas de você ser uma pessoa, precisar ser uma pessoa social. Eu acredito que são dois inimigos muito fortes presentes no Brasil atualmente. Eu não vou nem falar da Europa, porque a Europa já viveu isso em 1900, 1920, 1930. Estou falando do Brasil hoje, pastor Maxwell. Eu acho assim, cada pessoa tem a sua dificuldade de servir a Deus, né, no contexto em que ele está, né? Então, tem lugares onde a dificuldade para servir a Deus é você estar num lugar onde você é perseguido por ser crente. É perseguido, assim, correr risco de integridade física, né? Então, por exemplo, na China, né, pastor? Na China tem dois tipos de igreja. Tem a igreja que é a igreja oficializada pelo governo, mas que tem que necessariamente pregar apenas aquilo que o governo permite que seja pregado. E tem as igrejas que são as igrejas clandestinas, que não são reconhecidas pelo governo, mas que se reúnem nas casas
né? E que são as que mais crescem, né? Onde a palavra é pregada de uma forma mais, embora debaixo de perseguição, mas pregada com liberdade nesse sentido, né? Nesse sentido que os irmãos pregam verdadeiramente aquilo que está na Bíblia. Então, nesse contexto, a dificuldade de servir a Deus é por conta da perseguição. Aí alguém pode dizer, eu não corro risco de vida, né, por estar pregando o Evangelho. Então não tem problema. Não, aí o desafio é outro, que é aquilo que o pastor falou, né? Eu estou num contexto onde eu não corro risco de vida por ser crente, onde eu não tenho uma perseguição religiosa nesse sentido, né? Mas eu corro o risco de me acomodar. Ou está num contexto onde até é interessante ser cristão, o ser cristão tem até certo reconhecimento social, então eu corro esse risco de me acomodar mesmo e de em determinado momento achar que o Evangelho é uma coisa como outra qualquer, é até algo que me dá certo status, e aí eu estou em Cristo não pelo desejo de conhecer a Cristo, eu estou em Cristo por conta do status que isto possa me dar. E aí esse a terceira semente, né? Quer dizer, eu até vou crescendo, mas eu vou crescendo junto com outras coisas, eu vou crescendo no objetivo errado. E chega em determinado momento que essas coisas, esse objetivo errado, acaba sufocando aquilo que a gente está fazendo, né? E aí a gente percebe que o que a gente fez foi sem sentido. Então é um desafio, né? Os irmãos que numa ponta são perseguidos em determinados espaços por seguir a Cristo, tem lá o seu desafio de manter a sua fé viva. E por outro irmão que está num ambiente onde ele não é perseguido fisicamente, mas ele corre o outro risco de justamente não valorizar o Evangelho da forma como ele valorizava, né? E aí entra tudo isso que o senhor comentou, né? A gente corre o risco de naufragar na fé sem a gente perceber que está naufragando na fé. A boa terra, o quarto solo, é a boa terra. Nós podemos dizer que a boa terra, o quarto solo, é a igreja de Jesus Cristo invisível? Sim, eu acho que todos aqueles que receberam, né, a palavra de Deus de fato, é essa boa terra, né? Eu acho assim muito interessante, pastor, que a culpa que a parábola nos ensina, né, que a culpa das pessoas não receberem o Evangelho ou não irem até o fim, né, com o Evangelho, a culpa não é da semente, a culpa é do solo, é do coração do sujeito. A palavra, a semente é perfeita, mas se ela tivesse num outro ambiente, num ambiente que tivesse com bom solo, ela frutificaria, produziria frutos. Então veja, o problema de alguém não receber a mensagem que pregamos não é da palavra, é do coração que não recebe a palavra justamente por conta dessa situação toda que Jesus falou. Então, de fato, aquele que recebe a palavra que Jesus compara com a boa terra, é a igreja do Senhor Jesus. O que é a igreja do Senhor Jesus, senão aqueles que receberam a palavra de bom grado e que deram condições no seu coração para que essa palavra frutificasse, para que essa palavra crescesse e produzisse fruto. Bom, nós falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre o semeador, falamos sobre a semente, falamos sobre os quatro solos, e eu pergunto aqui, pastor Maxwell, se o senhor quer colocar alguma observação. Eu acho só o último detalhe, pastor, né, que no último solo, um produziu 30, o outro produziu 60 e o outro produziu 100, né? É isso que diz lá no texto. Eu acho assim muito interessante porque nem todos produziram da mesma forma, mas todos foram alcançados pela mesma palavra. E veja, Jesus ele não está também repreendendo aquele que produziu só 30, né, que não produziu 60. Ele diz, não, a palavra cresceu, frutificou, e vocês vão ver, quando vocês pregarem, vai ter gente que vai receber a palavra e você vai notar que ela frutificou. Tem outros que vão receber a palavra e você vai notar que frutificou mais ainda. E vai ter um terceiro que frutificou mais ainda, que tem mais fruto para apresentar. Mas o importante é que os três frutificaram. Um produziu 30, o outro produziu 60, o outro produziu 90, mas o importante é que todos aqueles frutificaram. Eu acho que isso quebra, né, um padrão, né, que a gente possa dizer, não, aquele que aceita Jesus tem que ser assim, assim, assim. Jesus diz, não, vai ter um que vai frutificar 30, o outro 60 e o outro 90, e os três produziram
Pronto, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro daquilo que... E assim, né? Quando a gente planta, vai ter um pé que vai carregar mais do que os outros. Mas todos eles são importantes, todos eles fazem parte da plantação, né? Então é até uma palavra para quem está nos acompanhando. Às vezes a gente gosta, de olhar para alguém que a gente considera que frutificou mais do que a gente e se rebaixar, né? Não, eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual cicrano. E a parábola aqui diz, não tem esse padrão. A gente tem que ser igual a Cristo. Cristo é o nosso padrão. Mas na questão aqui da frutificação, um vai produzir 30, o outro 60 e o outro 90. E ok, os três frutificaram. O importante é que o fruto apareceu. Lógico, a gente tem que lutar para frutificar o máximo possível. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que frutificar exatamente da mesma forma. Não sei se eu fui claro aqui no que eu estou falando, pastor. Mas eu acho que é interessante. A individualidade permanece com a semente. A semente vem, ela respeita a individualidade, cada um produz da sua forma, ninguém é igual a ninguém, e o Evangelho segue na individualidade da pessoa, do indivíduo, e a palavra de Deus é propagada para a glória de Deus. Exatamente, exatamente. Quero louvar a Deus pela sua vida e quero convidar você também para que você contribua também com a nossa igreja, com a nossa obra. Está aparecendo aí na tela os dados bancários. Nós temos a conta aí também no Banco Bradesco e temos no Banco do Brasil. Você também pode fazer o Pix também, usando o CNPJ da nossa igreja. Já está disponível também o Pix, tá bom? Você pode fazer o Pix também, para que você contribua com a obra de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por esta tarde, por este programa. Agradecer o nosso pastor Maxwell. Deus abençoe, pastor Maxwell. Muito obrigado por esse programa, por essa tarde. Amém, pastor. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos participando aqui do programa A Bíblia Fala. Meu nome é Fernando Sartini e este aqui foi o programa A Bíblia Fala. Eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Perus e, permitindo Deus, na outra semana nós estaremos juntos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.